Mas o que eu queria falar mesmo nesta noite é a respeito de obras, de trabalho, uma reconstrução de uma cidade ou de um país. Então era ali o início da reconstrução daquela cidade para que o povo voltasse a ter uma autoestima, voltasse a ser uma nação respeitada. Então vemos Neemias coordenando aquele trabalho, e era um trabalho árduo que muitos acreditavam que eles não conseguiriam fazer. Então, para que se conseguisse fazer essa obra, foi necessário a ajuda de todo o povo. Príncipes, pobres, ricos, toda a classe social pegaram nas armas e pegaram nas pedras. Se dividiram em turnos, vigiavam de dia e de noite e trabalhavam sem cessar na obra, para que fossem reerguidos os muros e levantadas as portas de Jerusalém. Bem, o que isso tem a ver conosco? Eu creio que esse é um momento que o Japão vem passando a sua maior crise. O próprio governo japonês, a própria mídia japonesa nos diz que é uma crise sem precedentes que o Japão tem vivido. Ora, conhecemos o Japão. Soubemos que é um país que enfrentou crises terríveis. Por exemplo, a saída da Segunda Guerra Mundial, ou o período que antecedia a guerra, ou o período da própria guerra. Havia um período de muita fome aqui nesse país. Havia um estado de pobreza no Japão. E a história que nos foi passada, nós como descendentes de brasileiros, pelos nossos avós, foi uma história de que era uma opção que o governo estava dando, porque não havia trabalho, não havia como manter aquele povo. E o governo também, por outro lado, fez um apelo a esse povo que saía, dizendo: olha, vocês vão para terras distantes e lá mantenham a cultura, ensinem seus filhos a falar japonês, porque um dia o Japão vai estar poderoso, um dia o Japão vai se levantar e nós vamos trazer vocês de volta. Foi um acordo bilateral. Mas o que aprendemos depois, quando nos deparamos com o retorno ao Japão? Não foi essa a história que cresceu no coração do povo japonês, dos que permaneceram. Eles entendiam, ou deixaram crescer, eu não sei o motivo histórico porque essa história entrou no coração do povo japonês, mas entrou que nós somos filhos dos covardes. Nós somos filhos daqueles que fugiram no momento de crise e de fome. Os covardes subiram nos navios e foram embora e deixaram o país aqui na miséria e na ruína. Essa foi a história que se contou aqui no Japão. Essa é a história que nós encontramos aqui. Porque nunca nenhum de nós foi recebido com bandeiras, com fogos. Olha, os filhos dos heróis voltaram. Não, voltaram os filhos dos covardes. Você está entendendo como uma história às vezes é escrita num período de 40 anos, 50 anos? Foi essa a história. E por isso, uma parte dessa recepção que nós temos aqui, que tivemos, os pioneiros foram muito mais difíceis. As questões lá de Hamamatsu eram muito difíceis. O povo realmente, em 1990, eu lembro que eles expulsavam os brasileiros do mercado, começavam a tocar as músicas para dizer, eu falava no microfone dizendo: olha, tem brasileiro dentro do mercado, cuidado, ou seja, tem ladrão aqui dentro. Então foi uma história, foi construída. E começamos agora, e eles dizem que essa é a maior de todas. Então eu fico imaginando o tamanho que isso deve ser, para eles dizerem que esta é muito maior que todas as outras. Maior até que essa crise financeira de 2 anos atrás, na qual muitos foram embora. Precisaram buscar ajuda do governo para comprar passagem, foram muitos brasileiros embora. Diminuiu muito a nossa comunidade por causa dessa história do desemprego. Mas agora com o tsunami e a crise da radiação, nós vemos uma outra realidade. Muita gente indo embora por medo. Mas eu considero até mesmo lógico, porque eu estive lá em Saitama. Quem está mais perto de Tóquio, vê que lá balança todos os dias. Depois do grande Dichin, todos os dias tem terremoto.
e apagões. Você não sabe que hora apaga, na hora que hora volta a luz. 4 horas, 5 horas por dia. Uma vida de nervosismo. A mulher, a senhora que eu fui comprar o carro, ela estava literalmente muito abalada psicologicamente, que vai destruindo a pessoa. Todo dia terremoto, e terremotos fortes, apagões, enfim, situações difíceis. Muitos foram embora. E começou a se chamar, a haver uma nova geração de decassetes aqui no Japão. Uma nova geração de brasileiros sendo chamados de fly-in, ou seja, estrangeiros que voam. Apareceu a crise, eles voam. Eles entram no avião e vão embora. Eles vieram buscar o melhor da terra. Quando não tem o que dar, eles vão embora. Então nós estamos vivendo esse momento. Passou esse momento. Estamos nós, os remanescentes aqui. E nós como remanescentes, eu não sei o motivo por que você ficou, mas a história vai tratá-lo como remanescente, como o povo que permaneceu. E o povo que permaneceu é o povo que vai reerguer o Japão. Amém? Então, de uma maneira ou de outra, estamos participando da reconstrução do Japão. De uma maneira ou de outra, tal como Neemias, nós estamos com aquele povo, alguns pegando pedra, outros vigiando. Estamos participando da reconstrução do Japão. Mas só que nesse processo exigem sacrifícios, exigem situações que temos que abrir mão. Eu não estou aqui para criticar denominações ou outras igrejas, mas que Deus me deu uma visão. Então eu queria compartilhar essa minha visão com outras pessoas. Talvez eles não tenham tido esta visão, e talvez depois de hoje eles possam ter. Eu estou fazendo questão que a gente vai colocar essa mensagem na internet ou num lugar para passar para outras pessoas através de e-mail. Porque muitos brasileiros estão se negando a trabalhar de sábado e domingo, agora com o rodízio que haverá, que foi implementado esse rodízio, para que folguemos quinta e sexta-feira e trabalhemos aos sábados e domingos, para que haja uma melhor distribuição da energia que existe, porque a que existe ela está ociosa aos sábados e domingos, e o consumo muito alto no meio de semana, e ele aumenta com o verão. Isso no Brasil, em todos os lugares. No verão o consumo aumenta, a demanda é maior. Daí eles querem distribuir de maneira homogênea esse consumo de energia. Então vão usar o sábado e o domingo, trabalhar nas empresas sábado e domingo de autopeças e descansar quinta e sexta. E os eletrônicos parece que também estão aderindo a isso, vão trabalhar sábado e domingo, folgar segunda e terça, vão mudar os dias de folga. Então é um período que as empresas não estão visando lucro, não é uma visão de nos explorar, não é uma visão de aumentar a sua capacidade produtiva simplesmente, é uma ação conjunta para ajudar o país a atravessar um momento de crise energética, por causa de Fukushima, que é notório, todo mundo vê, todos os dias estão se falando. Então, muitos brasileiros, na alegação de que devem servir ao Senhor no dia de sábado, no domingo, ou não podem perder os seus cultos, estão se negando a trabalharem, colocando protestos contra isso. Então eu quero colocar público e notória a minha posição contrária a essa posição, dizendo que nós, daqui da Igreja Pentecostal Batista Mundial, não assumimos essa posição e nem dizemos que você deva tomar. Porque eu acredito que o Senhor é dono de todas as coisas. O Senhor está dono de toda a situação. Então eu acredito que do mesmo modo que Esdras e Neemias fizeram a construção dos muros, e diz aqui que depois de 52 dias eles terminaram a obra, capítulo 7, versículo 1 está dizendo, e depois que construímos a obra, nomeamos porteiros, nomeamos levitas, nomeamos todos,
para servir na casa do Senhor. Amém? Então eu entendo que no momento de pôr a mão na massa, não que devamos deixar o Senhor de lado. Nós podemos cultuá-lo uma vez por semana, nos dias que pudermos. Temos culto de quarta. Nós, a despeito de eu trabalhar sábado e domingo, vou ter que trabalhar, vou manter o culto de sábado. Porque se eu não puder vir, virar um outro pastor, chamaremos outra pessoa que venha. E aqueles que não estiverem neste rodízio participarão normalmente. E aqueles que não estiverem, que não puderem vir, faremos uma outra coisa, vamos buscar alternativas. Amém? Ou então fica uma semana, se não houver meios de uma alternativa, fique uma semana sem cultuar ao Senhor, vai na outra semana, que normalmente são Cotai, por causa de Cotai que não vem, então vem na outra semana, mas vamos nos sacrificar um pouco, são 3 meses, e darmos algo de nós a esse país. Amém? Então eu penso que é um tempo de nós como igreja, trazemos algo para o Japão, nós como cidadãos, que pegamos, comemos o melhor desta terra, tivemos no melhor em todos os tempos, e agora, no momento de crise, chega um momento de darmos algo para ele. Então, eu não sei o motivo por que você está aqui. Eu não sei o motivo por que você não foi para o Brasil. Mas é um momento de participarmos da história do Japão. É um momento que a história está sendo escrita. E você não é um fly-in. Você é um remanescente. Porque depois, quando saímos daqui, saímos dessa crise, e esse país voltar a ser a potência que é, sempre foi, eu creio que vai continuar sendo, nós vamos poder dizer, nós somos os brasileiros que fizemos parte da história para a reconstrução desta nação. Amém? Glória a Deus. Deus. Eu creio que eu e todos vocês vamos ser cada um que vai levantar um tijolo para reerguer esse país. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Daqui 40, 50 anos, se os nossos netos ou filhos vierem a esse Japão, vão dizer, essa é a geração daqueles que levantaram esse país. Amém? Vamos mudar a história, vamos ajudar a escrever uma nova história para o povo brasileiro no Japão. Esse é o momento, essa é uma oportunidade histórica. Então eu creio que temos que largar, abrir mão de algumas coisas para conseguirmos fazer. E Deus, não vamos deixar nosso Deus de lado, simplesmente vamos remanejar, adaptar-nos com a situação momentânea e passageira. E o nosso Deus não é um Deus passageiro.